Muito bem, meus irmãos. Eu começo a mensagem desta manhã com uma pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? Pediria que você levantasse a sua mão. Você já fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Levante a mão, se fez. Muito bem. Quem não levantou a sua mão, ou não chegou na adolescência, ou pulou a adolescência? Porque todos nós, em algum momento, já fizemos essa pergunta na vida, especialmente nesta fase, não é verdade? Mas não apenas nesta fase. Em outras fases da vida, a gente passa por transformações e se pergunta, afinal de contas, quem sou eu? Eu mesmo já fiz essa pergunta várias vezes. É uma pergunta relevante e, num certo sentido, pode ter várias respostas. Quem sou eu? Se eu vou fazer um negócio que precisa de um registro num cartório, aí eu vou declarar lá, né? Marcos Vieira Monteiro, brasileiro, casado, residente domiciliado em Fortaleza, na rua tal, CPF, né, X, e por aí vai. Se eu vou à minha nutricionista, eu sou um paciente de 62 anos, que está acima do peso, que não faz o exercício com a regularidade que deveria, que precisa ser mais disciplinado para ser mais saudável, né? E aí, quando eu pergunto quem sou eu e olho para o espelho, eu fico mais assustado ainda, né? Porque na minha memória eu ainda sou aquele rapaz, né? De magrinho, que não aparenta a idade que tem, de cabelo preto. E o espelho está ali para desmentir tudo aquilo. Quem sou eu quando eu vou, então, para um clínico, para o meu médico? Aí ele vai lá olhar a minha ficha, você tem aqui um problema digestivo, tem que cuidar disso, daquilo, mas de modo geral a perspectiva é boa e eu fico feliz. Quem sou eu como esposo? Como pai? Como avô? Bem, aí você tem que perguntar para a Dora, para os meus filhos e para o Pedrinho. Quem sou eu como pastor? Essa resposta eu deixo com cada um de vocês. Mas o mais importante é, quem sou eu? Quem é você diante de Deus? Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Diante dele é impossível fazer qualquer maquiagem, me apresentar como uma pessoa que eu não sou, porque ele me conhece profundamente, ele conhece as motivações do meu coração, ele conhece os meus pensamentos, ele me conhece melhor do que eu mesmo. Na verdade, ele é o único que sabe quem realmente eu sou. E com você? Quem é você? O que nós somos está relacionado a muitos fatores. A nossa herança genética, a nossa história de vida, ao nosso temperamento, aos papéis que nós temos que desempenhar, escolhendo-os ou não. Até mesmo tem a ver com a nossa constituição física, com o lugar onde nós nascemos. Mas todas essas descrições são incompletas. Por quê? Porque há um aspecto muito importante, comum a todos nós, que é a nossa vida espiritual. Nós somos, segundo a Bíblia, seres espirituais. Não somos apenas matéria, não somos apenas psique. Temos algo em nós que nos conecta com Deus, e as religiões estão aí mostrando essa necessidade espiritual que o ser humano tem. Então a pergunta é, quem sou eu diante de Deus? Ela é muito importante. Estou sendo a pessoa que Deus planejou que eu fosse? Qual é a minha verdadeira identidade espiritual? Embora nós sejamos muito diferentes, aliás, essa é uma característica das obras de Deus, Deus faz cada um de uma forma muito singular, a Bíblia mostra isso claramente, nós temos em comum aquilo que eu tenho mencionado várias vezes aqui nesses últimos domingos, a experiência lá no início de tudo da queda. Então nós carregamos uma herança pecaminosa, somos todos pecadores. Eu tenho falado essa semana sobre esse assunto nos grupos, e uma pergunta que eu tenho feito é, eu sou pecador porque cometo pecados, ou eu cometo pecados porque eu sou pecador? Na verdade, nós todos somos pecadores porque nascemos com a herança do pecado original. Por isso que nós temos que olhar para nós mesmos nessa perspectiva. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, diz o apóstolo João, lá na sua primeira carta. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas ao mesmo tempo que temos esta semente do pecado na nossa vida, nós temos uma nova identidade, como se fosse uma dupla identidade. A nossa identidade espiritual muda. E o que eu quero destacar no sermão desta manhã
não é quem é você no sentido físico, emocional, psicológico, mas quem você é a partir do seu relacionamento com Cristo. Um dos principais diferenciais do cristianismo é exatamente este. Uma pessoa que segue o confucionismo, ele não diz, eu tenho um relacionamento pessoal com Confúcio. Um budista não diz, eu tenho um relacionamento especial com Buda. Uma pessoa que segue Maomé, ele não diz, eu tenho um relacionamento com a pessoa de Maomé. Eu tenho uma união espiritual. Não. Seguidores das religiões, eles olham para o seu fundador como alguém iluminado, como um mestre que reverenciam. E nós cristãos também vemos Jesus como um mestre, mas o vemos para além disso. Jesus é mais do que um mestre que mostra o caminho que nós devemos seguir. Ele é uma pessoa que nós podemos conhecer na intimidade, podemos nos relacionar com Ele de uma forma pessoal e assim, na dinâmica desse relacionamento, a nossa identidade, numa grande medida, é alterada. Para entendermos um pouquinho disso, vamos imaginar aqui um casal, o João e a Maria. Ele conhece a Maria, o João conhece a Maria. E este relacionamento vai provocando algumas mudanças na vida do João. Algumas das suas opiniões, com o passar do tempo, começam a mudar, valores, até mesmo seu jeito de ver a vida, de fazer algumas coisas, até mesmo alguns gostos pessoais, os seus sonhos, a sua cosmovisão, ela é afetada, ela é alterada a partir desse relacionamento. Um dia o João se casa com a Maria e ele muda a sua condição social. Até então ele era solteiro, agora então ele é casado. E ele nunca mais voltará a ser solteiro, porque mesmo que o casamento acabe, ele será divorciado. Se ela morrer, ele será viúvo. E, se viverem por muitos e muitos tempos, estarão todo o tempo com o seu documento de casado. Isso faz parte da sua nova identidade. Com a Maria acontece o mesmo. A Maria era Maria Filomena, agora ela é Maria Filomena da Silva. No relacionamento com Deus, nossa identidade muda, por assim dizer. Nós passamos a ter uma nova identidade em Cristo. Estar em Cristo não é estar fisicamente trancado nele para ficar seguro, não. Estar em Cristo é estar unido a Ele num relacionamento pessoal. E Jesus falou sobre esse assunto algumas vezes. Ele disse, por exemplo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, estar em Cristo é algo essencial à nossa identidade cristã. Em Cristo, essa expressão, sob pena do apóstolo Paulo, aparece 164 vezes no Novo Testamento. Então, é importante que você tenha isso em mente. A minha identidade espiritual, a sua identidade espiritual, está vinculada ao que nós somos em Cristo. E aí vamos, então, aquele texto que vimos no domingo passado, lá de Efésios, no capítulo 1. No sermão do domingo passado, pela manhã, eu falei que Deus tem um grande alvo para a nossa vida. E nesse texto, esse alvo aparece 3 vezes, ligado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E o grande alvo, o maior alvo da nossa vida é qual? A glória de Deus. Vamos lá? A glória de Deus. Muito bem. Então nós vamos reler esse texto que nós estudamos na semana passada sobre essa perspectiva de estarmos neste mundo para promovermos a glória de Deus. Hoje nós vamos ver esse texto em uma outra ótica. Quem você é, quem eu sou, a partir de alguém que vive para a glória de Deus. Efésios 1, versículo 3. E você vai perceber que o texto que está aqui na tela, ele tem alguns grifos. Eu estou grifando toda vez que aparece a expressão nele, ou por meio dele, vinculando sempre a pessoa de Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que nós somos está vinculado à pessoa de Jesus. Esta é a nossa verdadeira identidade. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo,
para o louvor da sua glória, da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados pelo seu sangue. Segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco com toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério de sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feito herança, predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós que antes havíamos esperado em Cristo. Nele, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Como você pode perceber, nesses versículos nós temos muitas vezes a expressão nele, ou por intermédio dele. Qual a minha identidade, então? Em Cristo. Você que recebeu Jesus como Salvador, você está em Cristo. Nós temos aqui esse cântico de adoração à Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje eu quero destacar aquelas bênçãos que procedem do Pai, e todas elas passam por meio de Jesus. Então Jesus é esse canal das bênçãos. Então nós não vamos analisar todo o texto, nós vamos analisar apenas os primeiros versículos que eu li. Bênçãos procedentes do Pai Celestial. Bênçãos que moldam a nossa nova identidade em Cristo. E em primeiro lugar, eu sou abençoado com bênçãos espirituais. E você também, meu irmão. Você que já recebeu Jesus como seu Salvador. Você é e eu somos abençoados com bênçãos espirituais. É o que diz aí o primeiro versículo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você é uma pessoa abençoada. Porque você que recebeu Jesus tem extraordinárias bênçãos espirituais em sua vida. Todas as pessoas da face da terra recebem algum tipo de bênção de Deus. É aquilo que os teólogos chamam de a graça comum. Bênçãos que às vezes a pessoa nem tem muita consciência que está recebendo, mas está recebendo o ar que ela respira, possibilidade de se alimentar, o sustento diário, bênçãos que ela vai conquistando na vida, mas que são bênçãos de Deus, amigos, família, uma casa para morar, trabalho, saúde, inteligência. E quando nos falta uma dessas bênçãos, ou ela não nos é dada na medida que nós gostaríamos, o que nós fazemos? Nós oramos e pedimos: Deus, me dê esta bênção, eu quero saúde, eu preciso disto, eu preciso de um trabalho, eu preciso que o meu filho seja curado. Em Cristo nós temos bênçãos extras. São bênçãos espirituais, que nem sempre valorizamos como deveríamos. Que nem sempre expressamos a Deus a nossa gratidão por elas, porque nós não paramos para perceber a sua preciosidade. É interessante que estas bênçãos que são apresentadas aqui, num certo sentido, elas contrastam com as bênçãos que Deus prometeu ao seu povo lá no Antigo Testamento. Esta semana eu estava relendo o livro de Levítico, e lá no capítulo 26, do versículo 3 a 12, nós temos ali muitas bênçãos de Deus que são prometidas por Deus ao seu povo. Se vocês permanecerem e obedecerem os meus mandamentos, eu vou dar para vocês colheita farta, vocês vão viver em paz com os inimigos ao redor, se lutarem contra eles, vocês vão vencer, vocês vão ter fertilidade, saúde, liberdade e também comunhão comigo. Por outro lado, se vocês desobedecerem, também está lá na sequência do texto, vocês vão ter desgraça em cima de desgraça, o oposto às bênçãos. Então, no Velho Testamento, nós temos essa ênfase muito grande naquelas bênçãos do cotidiano de nossa vida aqui na terra. Mas no Novo Testamento, nós temos uma ampliação, um novo foco. Eu quero abençoar vocês. Você vai receber, por meio de Cristo, bênçãos espirituais. Toda sorte de bênção espiritual. Bênçãos num plano que não é humano. Essas bênçãos vêm das regiões celestiais. E não apenas como um lugar físico, mas um lugar aqui na terra, um espaço espiritual onde há o domínio de Deus.
Quando estamos em Cristo, nós não vivemos apenas neste mundo. E assim os fatores externos, os fatores do dia a dia, que controlariam a nossa atitude, quando nós temos essa consciência, eles ganham uma nova percepção. As pessoas não convertidas estão com foco apenas no que é terreno. Você que é um cristão autêntico, o seu foco não é apenas terreno, mas também espiritual. Então, regiões celestes não é necessariamente um lugar físico, mas uma esfera de realidade espiritual a qual nós somos elevados quando estamos em Cristo. Então, nós temos bênçãos no plano espiritual. E devemos relembrar quais são essas muitas bênçãos. E aí ele começa, então, a detalhar essas bênçãos, que é o que nós vamos ver agora, então. Muitas bênçãos, bênçãos preciosas, quais são elas? Ele nos elegeu nele, ou seja, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu sou eleito para ser santo e irrepreensível. Eu não vou hoje pregar sobre a doutrina controvertida da eleição. Quero dizer que eu creio na predestinação, embora não seja da maneira como muitos acreditam e defendem. Mas daqui a alguns domingos nós vamos nos detalhar, nós vamos parar e analisar essa doutrina. Inclusive a partir deste texto de Efésios. Este é um tema que merece o nosso estudo cuidadoso. Mas há alguma coisa que podemos ver aqui com muita clareza e sem questionamento. Deus mesmo é o autor da eleição. Antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, antes do tempo ter começado, numa eternidade para trás, assim dizer. Quando somente o próprio Deus existia em sua perfeição, Deus fez alguma coisa, Ele formou um propósito em sua mente. E esse propósito dizia a respeito tanto a Cristo, seu Filho, quanto a nós. Deus nos colocou, nós e Cristo, juntos na sua mente, e Ele resolveu tornar-nos, ainda quando nós nem existíamos, pessoas santas e irrepreensíveis. Foi uma decisão soberana dele que se realizaria por meio da obra de Jesus Cristo. Ele sabia que eu e você chegaríamos neste mundo com o pecado original, na condição de ímpios e culpados. Mas Ele predeterminou que em Cristo teremos a possibilidade, então, de ganhar uma nova identidade, identidade santo e irrepreensível. Então, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Temos aqui, então, um dos propósitos desta eleição. Não é simplesmente ganhar a vida eterna, mas tem a ver com a nossa vida e a nossa condição aqui na terra também. É interessante que a santificação, ela não acontece por causa, ela não é a causa da nossa eleição. Eu não fui eleito em Cristo porque eu sou uma boa pessoa, eu tento ser uma boa pessoa. Não. Eu, uma vez que fui eleito em Cristo, recebo dele a santidade e a possibilidade da perfeição. O que significa ser santo? A palavra ágios, que é a palavra grega para santidade, traz sempre a ideia de diferença e separação. Lá no Antigo Testamento, nós temos o templo, que é um edifício consagrado e diferente dos demais. O sacerdote, o levita, que é um homem diferente e separado dos demais. O cordeirinho, que é um animal diferente e separado dos demais. O sábado, que é um dia diferente e separado dos demais. No Novo Testamento, Deus escolhe cada cristão para que ele seja diferente e separado das demais pessoas. Não separado no sentido físico, mas separado para um propósito no sentido existencial. Então, antes de ser uma série de comportamentos, de atitudes que você tem, a santidade tem a ver com aquilo que você é. Uma pessoa espiritualmente diferente e separado para um propósito específico. Esse propósito é glorificar a Deus. Esta irrepreensibilidade vem de uma palavra no grego chamada amonos. É uma palavra que quer dizer, que está vinculada ao Velho Testamento, que quer dizer aquele que não tem nenhuma espécie de mancha. Em outras palavras, é perfeito. Tem a ver com o tipo de animal que era oferecido ao Senhor no sacrifício. Era um animal que tinha que ter uma certa idade, não podia ter nenhum defeito físico, era um animal perfeito. Irrepreensível, então, tem a ver com perfeição. Então, Deus concebe que a vida do ser humano toda, no ideal dele, deve ser uma vida em que ele vai oferecer a sua vida como um sacrifício perfeito a ele.
Cada parte da nossa vida, do trabalho, do lazer, nossas relações pessoais, todas devem ser oferecidas a Deus. Mas oferecidas como? Como um sacrifício perfeito. Mas nós somos imperfeitos. Mas somos imperfeitos na nossa humanidade. Mas em Cristo, nós recebemos a perfeição de Cristo. Estando nele, nós recebemos a santidade dele. E assim, com a santidade dele, a perfeição dele sobre a nossa vida, nós podemos chegar e nos apresentar a Deus e podemos apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso que ele diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor. Então, para eu chegar diante de Deus, eu chego com este revestimento que o Espírito Santo, que Jesus Cristo me traz. Santidade e perfeição. E aí eu me apresento como sacrifício para que ele possa usar para glorificar a Deus. Quem sou? Na eternidade, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é eleito para ser santo e irrepreensível e assim chegar na presença de Deus e assim oferecer a sua vida como sacrifício ao Senhor. Mas há algo mais. Além de podermos chegar a Deus nesta condição como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, perfeito, não pelos nossos méritos, mas pela presença de Jesus na nossa vida, nós lemos que nós somos predestinados para o próprio Deus, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Então, você e eu, nós somos predestinados a ser filhos adotivos de Deus. No mundo romano, a família baseava-se principalmente no pátria potestas, ou seja, no poder do pai. Sob a lei romana, o pai possuía um poder absoluto sobre o filho. Enquanto eles vivessem, podia vendê-los, escravizá-los e até matá-los. O pai tinha direito de vida e de morte. A adoção significava passar esse direito do pai natural para uma outra pessoa. O filho adotivo, então, ganhava uma nova família. Passava a usar o nome do pai. Passava a ter direito na herança paterna. E quando nós pensamos, então, nesta adoção, nós estamos diante de algo que, tanto naqueles dias, quanto nos dias de hoje, tem um aspecto muito especial. Um filho natural pode vir quando os pais não esperam, não planejam e, às vezes, até nem desejam. A adoção é diferente. Ela é um ato de amor consciente. Ela é uma escolha voluntária. Na lei romana, os filhos adotivos desfrutavam exatamente dos mesmos direitos dos filhos naturais. E um filho adotivo recebia o nome do pai e se tornava então o herdeiro natural desta família. Pense nesta situação, nesta imagem, no nosso relacionamento com Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós recebemos um novo nome, uma nova identidade. Temos direito a uma nova herança espiritual. Mas há um detalhe interessante. Os pais humanos, eles podem conceder seu amor, seus recursos financeiros e uma herança para os seus filhos adotivos, mas não as suas próprias características genéticas e distintivas. Mas Deus miraculosamente concede aos seus filhos adotivos, aqueles que ele elegeu em Cristo, as suas características espirituais, a sua própria natureza. Por isso que a Bíblia fala também de um novo nascimento. E aqui eu paro e pergunto, você é grato a Deus, de verdade, por ser filho dele? Você já parou para pensar quais são as implicações desta filiação divina? Eu sou muitíssimo grato a Deus, porque por meio de Cristo eu me tornei filho de Deus. Uma vez eu li uma frase num adesivo de um carro que eu achei muito interessante. Ela dizia assim: sou filho de Deus, irmão de Jesus, é o fraco. É assim que eu me sinto. O que mais somos como resultado da bênção de Deus Pai? O texto diz aí que nós somos feitos para o louvor da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. O que Deus nos dá gratuitamente no amado? Esse amado é seu Filho, Jesus. Sua maravilhosa graça. Então, em Cristo, eu e você fomos predestinados a sermos recebedores da graça de Deus. Quem eu sou? Quem você é? Um ser muito amado por Deus. Alguém que nos ama não pelas qualidades que temos. Não porque é fácil amar a gente. Na perspectiva humana a coisa funciona assim, né? Tem gente que é fácil a gente amar.
São pessoas agradáveis, são pessoas que não são complicadas, são pessoas amorosas que retribuem o nosso carinho. Então nós amamos com facilidade. Outras pessoas, essa pessoa é tóxica, difícil, não quero saber, não vou me afastar dela, não é assim? Mas Deus não tem essa perspectiva. Para Deus não tem gente tóxica. Porque Deus ama a cada um de nós com todas as nossas mazelas. E o mais extraordinário é que às vezes a gente ama alguma pessoa, começa a amar alguma pessoa e se relacionar com ela, mas depois a gente vai retraindo porque a gente vai descobrindo na convivência que aquela pessoa não é aquela pessoa que nós imaginávamos. De repente essa pessoa começa a se revelar alguém diferente do que supunhamos. Deus nunca comete esse tipo de equívoco, porque Ele conhece todos os nossos podres. Ele conhece exatamente tudo que faz parte da nossa história desde o momento da nossa concepção, e ainda assim Ele continua nos amando. Isso é graça, é um amor incondicional. Deus não ama se, Deus não ama quando, Deus ama, ponto final. Agora a questão é, como é que esse amor e essa graça chega para a minha vida? Por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Cristo, em Cristo é que nós temos acesso a essa maravilhosa graça. Na sequência do texto, nós temos outras maravilhosas bênçãos de Deus. Nós vimos que nós somos predestinados em Cristo para uma vida bonita, para uma vida santa, para uma vida irrepreensível, porque isso recebemos por meio de Jesus Cristo. Nós vimos que somos predestinados a sermos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Somos predestinados a experimentarmos constantemente esta graça de Deus. E existem outras bênçãos. Para que possamos viver a vida que Deus planejou, nós devemos sempre nos lembrar de quem nós somos. Nós só podemos descobrir a nossa verdadeira identidade quando conhecemos a Jesus. Isso me faz lembrar uma história que eu li há muitos anos atrás, de um jovem soldado, que ele foi para a guerra, sofreu os traumas da guerra e perdeu parte da sua memória. Não conseguia se lembrar quem ele era. E aí, depois de tratamentos e buscas, ninguém sabia onde ele morava, os seus pais, perderam o contato. Ele foi colocado num trem, e esse trem ia passando nas cidades onde os soldados ficariam, voltando para suas casas. E ele se esforçava para lembrar quem ele era, ele não se lembrava. Até que, em determinado dia, o trem passou numa cidade, ele viu ali a casa, e ele reconheceu como se fosse algo familiar. Ele desceu naquela estação. E ele foi caminhando em direção àquela casa. E quando ele chegou naquela casa, ele encontrou um senhor idoso. E quando ele viu aquele senhor idoso, ele o reconheceu. Ele disse, é meu pai. E reconhecendo o seu pai, que o abraçou, ele disse, agora eu sei quem eu sou. Porque eu encontrei o meu pai. É assim que acontece conosco. A nossa verdadeira identidade, ela aflora quando nós conhecemos Deus como nosso Pai. E a gente não deve esquecer isso de jeito nenhum. Mas nós temos que sempre nos lembrar quem somos. O que Ele fez para garantir esta nossa filiação. E Ele tem coisas maravilhosas para nós nesta condição de Pai. Em Cristo Jesus. Cada um de nós é filho de Deus. Nós não devemos esquecer disso. É isso que nos motiva a ter uma vida que honre esse nome de Deus, que honre essa filiação, que valorize essa graça, que nos faça viver em santidade. Assim seremos fiéis àquilo que somos em Cristo Jesus. Que essa seja a experiência, o desejo e a oração de cada um de nós. Amém? Feche os seus olhos. Querido Pai do céu, que o Teu Santo Espírito jamais nos deixe esquecer quem somos em Cristo Jesus. E que esta percepção, esta consciência de quem somos, já somos e seremos, nos ajude a viver o Teu projeto no dia a dia. Que possamos, ó Pai, não ficar em dúvida sobre qual a nossa verdadeira identidade, mas que possamos sempre, olhando para cada um de nós, nos vermos como alvo da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor, revelado de uma forma tão extraordinária
por meio do teu Filho Jesus ali na cruz. Obrigado, porque desde a eternidade, o Senhor nos predestinou em Cristo para esse relacionamento especial contigo. E que a nossa vida seja uma oferta perfeita de amor ao Senhor, pelos méritos de Jesus. Porque é em nome dele que nós oramos. Amém.